Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui estamos nós nessa manhã de tempo de esperança, 21 dias de jejum, chegando aos últimos dias do nosso jejum. Como tem sido para você? Eu espero que tenha sido dias assim, esteja sendo dias extraordinários, dias de bênção na vida de vocês, dias de consagração, dias de preparar o nosso espírito para vivermos coisas grandiosas no Senhor. Amém? Dias virão que serão dias inesquecíveis, dias de vitórias, dias de conquistas, por força dessa transformação que tem operado em nossas vidas nesses dias. Tudo aquilo que temos semeado, tudo aquilo que temos plantado nesses dias há de florescer, há de frutificar para a honra e para a glória do Senhor. Muito bem, chegamos no nosso 17º dia de jejum. Que bênção, glória a Deus por isso. E ainda meditando sobre o versículo 11 de Isaías 58, como um manancial cujas águas jamais faltam, recebendo um renovo de Deus, recebendo uma unção de Deus, recebendo algo novo do Senhor. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Como um manancial cujas águas jamais faltam. O trabalho de Deus, ele promove essa continuidade na nossa vida. É um trabalho de continuidade. Ele não quer simplesmente alcançar o pecador como um dia nós éramos pecadores, pecadoras e fomos alcançados pela sua graça, mas existe um trabalho contínuo de Deus na nossa vida. Então, Jesus conquistou para nós a salvação e Jesus, ele se o trabalho de Deus através do seu Filho foi nos dar a salvação, o trabalho de Jesus, o seu Filho, foi nos outorgar a tutela do Espírito Santo. Para quê? Então vamos lá. O diabo, ele trabalha incansavelmente para impedir a salvação do homem, o seu encontro com Deus, né? A sua volta à origem, o seu reencontro com o seu Criador, que faz com que então ele se dê conta da sua vida fora de Deus, né? O apóstolo Paulo usa esse termo inimizade, né? Antes estávamos em inimigos, estávamos em inimizade, como inimigos de Deus, e antes de nós sermos salvos, encontrados por Ele. E no nosso encontro com Ele, nós começamos a adquirir uma nova noção a respeito da vida, do significado da vida, e começa então a fluir em nós essa ação do seu Espírito, que é santo, que é o Espírito da verdade, e trabalhar santidade e verdade, duas coisas, né? Santidade e verdade, e começarmos a andar na luz, sem nenhum tipo de engano que havia na nossa vida, sendo enganados pelo inimigo, sendo enganados pelo erro, pelo engano, sendo enganados pelos nossos próprios sentimentos. Então, quando o diabo falha e o homem, o ser humano se converte, a pessoa se converte, ele faz o que ele pode, né? e até mesmo o que não pode, para que esse não descubra a fonte de um poder divino, o batismo no Espírito Santo. Às vezes a gente tem tantas restrições, né? Somos tão religiosos com relação ao batismo no Espírito Santo, às vezes até mesmo um outro tipo de religiosidade, a religiosidade pentecostal, achando que falar em línguas é simplesmente ser batizado no Espírito Santo. Não é não. Batismo no Espírito Santo é algo muito maior do que isso. E uma das suas ações, uma dos seus desdobramentos é o falar em línguas. Mas não é só isso. O batismo no Espírito Santo é muito maior, né? Quer dizer, segundo uma das evidências, né? É isso, mas não é só isso, porque quem fala em línguas edifica-se a si próprio, mas é muito mais do que isso. Então, a maior necessidade de um pecador é Jesus Cristo. Ele precisa de Jesus Cristo para poder ser liberto, né? Enxergar a verdade, sair do engano. Jesus é o dom, é o presente de Deus para o mundo. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna.
Entretanto, a maior necessidade do crente, daquele que já é crente, que já teve o encontro com o Senhor Jesus, já se converteu, né? Agora um pecador perdoado, né? Remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, é o poder do alto, né? É a plenitude do Espírito, é essa ação poderosa do Espírito sobre nós, que se recebe no batismo do Espírito Santo. Se Jesus é o presente do Pai para o mundo, o Espírito é o presente de Jesus para os crentes, para a igreja que ele estabeleceu aqui. Então, Jesus ele morreu na cruz para tornar possível a nossa libertação do pecado. E o Espírito Santo ele vem habitar e operar em nós para tornar realidade essa libertação que ocorreu em nós pela cruz do Calvário. O Espírito executa em nós aquilo que Jesus executou por nós. Se o Espírito deixasse de executar essa obra em nós, que valor prático teria a obra que Jesus consumou por nós na cruz? Não é verdade? Então tem continuidade, tem que ter continuidade. Já viu crente que só salvo, né? Me dá um nervoso, sabe, de uma igreja salva, sentada e satisfeita. Crente que não faz nada. Crente que vive sentado no banco domingo após domingo. É um crente dominical, é um crente cultico, é um crente templário, é um crente não operoso, é um crente crítico. É um crente onde ele não se permite ser... A operação do Espírito Santo não age nele. Ele não se permite ser cheio do Espírito Santo. Tem alguma coisa errada aí. Porque se houve arrependimento, tem que ter um trabalho de continuidade. Tem que ter uma operação contínua do Espírito Santo sobre a vida desse crente, fazendo com que ele seja um manancial cujas águas jamais faltam. Cristo morreu para a salvação de toda a humanidade, mas só os que se apropriam das bênçãos do Calvário, né, pela fé, é que são salvos. As bênçãos do Pentecostes, igualmente, elas precisam ser recebidas pela fé e pela submissão incondicional a Jesus Cristo. Está lá em Atos, capítulo 5, verso 32. Né? Então, Jesus, no último dia da festa de Pentecostes, fez a seguinte declaração. Né? João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito que eles haviam de receber. Eles ainda não sabiam disso, não entendiam isso, não tinham a menor ideia do que seria isso. Mas Jesus disse, né, eu preciso ir, convém que eu vá, mas eu vou e vos enviar um outro igual a mim. E ele vos conduzirá a toda a verdade, e vos revelará todas as coisas que vos tenho dito. Ou seja, Jesus falava coisas incompreensíveis, inalcançáveis, inatingíveis, mistérios que só poderiam ser revelados através dessa obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. Jesus estava falando do Espírito Santo que eles haviam de receber. E Jesus também disse àquela mulher samaritana que a água que lhe dá seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. É tempo de renovo, é tempo de se encher do Espírito, é tempo de mergulhar em Deus, é tempo de vivenciar aquilo que não foi vivenciado até os dias de hoje. Busque isso de Deus. Ore isso a Deus. Jesus quer fazer de você como um manancial cujas águas jamais acabam. Um dia você está bem, no outro dia você está mal. Num tempo você está bem, no outro dia. No outro tempo você está mal. Simplesmente porque as coisas ao seu redor, as circunstâncias na sua vida ditam quem você é. Não. Aquele que está em Cristo. Aquele que tem essa obra continuamente
sendo trabalhada pelo Espírito de Deus, aquele que se permite ser cheio do Espírito Santo, não tem circunstância. Não tem nada que possa abalá-lo. Não tem nada. Porque ele é cheio da vida que vem de Deus. Águas que jamais acabam. Mananciais, né, cujas águas jamais faltam. Receba essa visitação do Espírito Santo de Deus. Receba uma unção nova sobre a sua vida. Receba esse renovo de Deus sobre você. Tem essa oração aí, porque há muito mais do que isso que você tem experimentado. O Espírito Santo quer ir além com você, né? Que você permita que ele sopre de novo sobre a sua vida, te encha, né? E derrame sobre si o teu poder. Amém? Que assim seja. Em nome de Jesus. Shalom. Beijo no seu coração. Um dia abençoadíssimo na presença daquele que é tudo em todos nós. Até amanhã.